Eu não fiz uma apresentação, assim, né, bem formal, não, mas só simplesmente um guia, né, um roteiro aqui da gente, para a gente conversar sobre esse assunto que é a história da fitopatologia, que é muito interessante, né? Então, eu particularmente acho muito curioso muitos fatos, e eu queria aproveitar essa oportunidade, né, para destacar o quão interessante essa área né, dentro da formação do engenheiro agrônomo. Então, eu vou fazer alguns comentários ao longo aqui da minha apresentação e depois, por favor, fique inteiramente à vontade para vocês me questionarem, né, tirarem alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro, tá legal? Vamos lá, então. Bom, doenças de plantas, né, elas começam, aliás, nunca começaram, sempre estiveram desde que planta é planta, né? Então, basicamente, tem todo um processo de coevolução, né, de plantas aí com os humanos, né? E do período de extrativismo, desde a época de caçador-coletor, o homem nômade, viajando, deslocando para diferentes pontos para obter o seu alimento, nós já deparávamos com problemas associados à produção, tá? Então, nesse caso aqui, nessa figura, né, a gente está mostrando aqui nessa fotografia um senhor sangrando uma seringueira, uma seringueira nativa, não em seringal comercial, provavelmente na Amazônia, e mesmo uma planta, né, uma seringueira na Amazônia, tá? É uma planta que pode ser afetada por doenças, né? E isso daí pode comprometer a produção dessa planta. Bom, aí o homem, né, começou a, de fato, se preocupar em estabelecer um sistema mais eficaz para a obtenção de alimentos, né? Conseguir sua fonte energética de maneira mais eficiente, né? E aí ele deixou de ser nômade, deixou de migrar de um ponto a outro atrás de energia, né, atrás de comida, atrás de alimento, e passou a ser céssio, né, passou a ficar mais fixo, sedentário, em termos de localização geográfica, porque ele passou, então, a cultivar, né, a sua própria cultura, sua própria fonte energética naquele determinado local. Então, foi o nascimento da agricultura, que estima-se, né, tem acontecido aí aproximadamente 10, 12 mil anos atrás, e foi um ponto de grande inflexão nas curvas de desenvolvimento humano, de crescimento populacional, porque a obtenção de alimentos ficou mais eficaz, né? Claro que para a obtenção de alimentos ser eficaz, era necessário colocar várias plantas em um determinado local, concentradas, né, num determinado ponto, e isso trouxe um problema bastante sério, porque você aumenta a densidade populacional de plantas, né? Você coloca essas plantas num único local, você aumenta a disponibilidade de tecido vegetal para que os patógenos possam colonizar. Então, o grande problema, vamos dizer assim, da monocultura é exatamente esse, né? Você ter grande disponibilidade de tecido vegetal, de hospedeiro suscetível para que as epidemias se desenvolvam. Quando a gente pensa hoje numa agricultura bem tecnificada, que é a nossa realidade aqui em muitas regiões, hoje a gente vê áreas extensas cultivadas, né, com uma alta população de plantas, em alguns casos, ou em várias situações, populações de plantas suscetíveis, ou seja, elas não têm resistência satisfatória a determinadas infecções, e com isso as epidemias podem transcorrer, podem desenvolver muito rapidamente, porque para que haja um bom desenvolvimento dessas plantas, há também a necessidade de você propiciar condições adequadas de irrigação, de fertilização, né, para que essas plantas desenvolvam, e, obviamente, isso aí pode estar relacionado com a criação de condição climática favorável para o desenvolvimento de epidemias. Então, se você imagina um sistema de irrigação desse tipo aqui, né,
fornecendo essa quantidade de água na forma de gota, né, de microgota, de névoa, você cria um microclima naquele local que é altamente favorável, pode ser altamente favorável ao desenvolvimento de epidemias. Então, com isso, a intensidade de doenças também aumentou. Mas doenças são problemáticas desde a época do coletor-caçador, né, até atualmente na época da agricultura 4.0, da agricultura altamente tecnificada. Em cada momento, seu problema e a sua magnitude. Mas o fato é que nós temos hoje, né, uma situação que ainda não deixou de ser preocupante. E isso é legal, porque isso aí nos motiva, como profissionais, né, a buscar uma maneira de reduzir essas perdas, tá? Falando em perdas, né, eu só queria comentar com vocês, assim, é uma estimativa muito superficial, né, uma estimativa bem genérica, mas estima-se que em torno aí de 15% de tudo que é produzido é perdido somente por causa de doença, tá? Então, é um percentual bastante expressivo. 15% de tudo que se produz de alimento, né, aí nós estamos considerando cereais, frutas, vegetais, etc., tá? Então, nós estamos considerando aqui alimentos, fibra e madeira, ok? Então, é um percentual bastante expressivo de perda que, se você pensar de tudo que é produzido no mundo, no globo, 15% se perde por causa de doenças de plantas, tá? Em média. Porém, vocês podem imaginar, em situação de países, por exemplo, de clima temperado, onde você tem um número menor de safras por ano, a pressão de doença, a intensidade, a severidade dessas epidemias, ela é bastante menor do que o que acontece nos trópicos. O que acontece aqui no Brasil, por exemplo? É um país tropical, em algumas regiões com clima subtropical. O que você tem é a possibilidade de várias safras ao longo do ano, porque você não tem invernos rigorosos a ponto de inviabilizar o cultivo em determinado período. Com isso, essa possibilidade de se ter sucessivas safras faz com que, né, haja um aumento da pressão de doença e, obviamente, isso pode trazer como uma consequência o aumento das perdas de produção por causa de doenças nas regiões tropicais e subtropicais, certo? Em outras palavras, eu disse 15% em geral, média global, devido à ocorrência de doença. Nos trópicos, em países como o Brasil, as perdas são maiores, ok? A gente estima em torno de 20% a 25%, ou seja, 1/4 de tudo que é produzido é perdido apenas por causa de doença. Então, é um percentual bastante expressivo, tá? E isso aí, né, nós, profissionais aí associados às ciências agrárias, né, tem pessoas de diferentes backgrounds aqui nesse grupo, nós temos por missão, né, controlar a perda, né, reduzir essas perdas de produção em função da ocorrência de doenças, seja de alimentos, seja para produção de fibras, ou seja para a produção de madeira, tá? Então, esse é um grande desafio que a gente tem. E como que a gente faz isso? Por meio do estudo da fitopatologia, né? Por meio da fitopatologia. Porque fitopatologia, né, vem dos radicais gregos fitos, planta, patos, doença, logos, estudo de doenças de plantas, tá? Abrangendo todos os seus aspectos, desde a diagnose até o controle. Então, hoje o pessoal fica muito focado em controle, está muito preocupado em saber produto, receitar produto, recomendar fungicida. Não. Fitopatologia vai muito além disso, tá? É preciso saber diagnosticar corretamente, preciso conhecer o agente etiológico, ou seja, quem causa aquela doença. Depois, eu tenho que conhecer sobre desenvolvimento de epidemia, ou seja, epidemiologia, que é o que nós estamos escutando aí todos os dias, praticamente, nos meios de comunicação, né, que é epidemia de Covid, né? Como que a falta de condições, de informações epidemiológicas tem contribuído para dificultar, né, o abrandamento dessa epidemia que a gente está vivenciando agora. Então, a epidemiologia é extremamente importante, né? E, finalmente, né, depois que você sabe diagnosticar corretamente,
que você conhece o seu inimigo, que você sabe o agente causal, a etiologia, que você entende como a doença aumenta no tempo e no espaço, e é que você vai ser capaz agora de pensar em controle de doenças de plantas de maneira eficaz, tá? Então, a fitopatologia vai muito além do que simplesmente conhecer meia dúzia de produtos fungicidas, certo? Vai englobar toda uma gama bastante ampla de conhecimentos aí. E sempre lembrando, né, que um grande desafio para nós, fitopatologistas, é o fato de nós estarmos lidando com organismos microscópicos, certo? Então, um produtor, né, um agricultor como esse aqui, ele tem uma certa familiaridade, por exemplo, com danos causados por lagartas. Ele enxerga a lagarta lá. Ele consegue ver o inseto ali. Ele consegue ver ovos, por exemplo, né? Então, ele abre um caule, ele pode ver uma broca. Então, isso é mais fácil de você diagnosticar. Agora, como que você vai fazer isso com vírus, com bactérias, com fungos, que são organismos microscópicos, certo? Então, essa dificuldade, ela faz parte, né? É um grande desafio para os agrônomos, exatamente essa área nossa, que é a fitopatologia, por causa, né, do envolvimento de micro-organismos. E óbvio, né, isso também teve um reflexo muito grande na trajetória histórica, que é o tema da nossa apresentação aqui hoje, né, que é a dificuldade que se teve até chegar em um momento onde se conheceu, onde ficou claro para todo mundo que micro-organismos podiam causar doenças em plantas. Então foi aí que a história começou a andar de forma mais rápida. Mas vamos começar do início, que é onde que interessa para nós, né? Relatos de doenças, eles existem em diferentes manuscritos, né? Aqui nós somos fortemente influenciados pela cultura ocidental, né? Então a gente primeiro veio influenciado pela Europa, né? E depois passamos a ser fortemente influenciados pela América do Norte, especificamente pelos Estados Unidos. Então a nossa visão é um pouco tendenciosa nesse aspecto, tá? Então, por favor, me entendam que eu não estou criticando, eu estou dizendo que por questões históricas, conjunturais, né, a gente acaba tendo uma tendenciosidade a acreditar na história que nos é repassada com essa visão. Então, para nós do mundo ocidental, né, relatos de doenças, eles antigos, os mais antigos, talvez sejam os da Bíblia, em que havia relatos de doenças que possivelmente hoje nós acreditamos se tratar de ferrugens e carvões, tá? Então, ferrugens e carvões em cereais e algumas menções a doenças de videira. Por quê? Né, ferrugens e carvões cereais? Bom, especificamente trigo, ok? Porque o pão sempre foi um alimento muito predominante, né, nos assentamentos humanos. Então, o pão, né, que precisa do cultivo do trigo, por ser alimento comum, popular, acabava que, por consequência, né, fazia com que as pessoas se interessassem por toda e qualquer doença ou todo e qualquer problema que afetasse a produção de trigo. Então, chamava atenção ferrugens e carvões, por quê? Por causa dos sinais, tá? Quem já estudou fitopatologia sabe o que eu estou falando aqui. Né? Sinais sendo estruturas do patógeno, tá? Estruturas dos fungos que causam essas doenças aí conhecidas como ferrugens e carvões. Ferrugem, o aspecto, como o próprio nome está dizendo, ferruginoso, avermelhado, tá? Parece ferrugem mesmo em metal. E os carvões, como o próprio nome está dizendo, parece pó de carvão, escuro, negro, que está presente, por exemplo, nas espigas de trigo, certo? Ou nas folhas do trigo, no caso das ferrugens. Então, isso chamava atenção, isso aí apareceu vários relatos na Bíblia, né? E também doenças de videira, que o pessoal plantava videira como fruta e para a produção de vinho, certo? Então, também, né, havia esse interesse, né, e houve registros de doenças, né, em videira, que para nós não está muito claro quais seriam, mas no caso dos cereais, muito provavelmente ferrugens e carvões. Bom, nós estamos falando aqui de textos, né, relativamente bem mais antigos, aqui de 2, 3, 4 mil anos atrás,
mas, né, já relativamente recente em comparação aos textos bíblicos, né, nós temos aqui que uma primeira pessoa que é atribuído ter estudado doenças de plantas foi Teofrasto. Teofrasto foi um filósofo grego, né, um estudioso grego, muito interessado nas questões de história natural, de estudo de tudo da natureza, relativo à natureza, né? E também filósofo. Ele foi discípulo, né? Ele estudou com Aristóteles e Platão, então ele é da mesma escola, né? Para quem já leu um pouquinho de filosofia, né? A famosa escola peripatética, né? Onde as pessoas caminhavam, iam conversando, debatendo sobre questões filosóficas. E Teofrasto foi dessas pessoas que estudou, né? E começou a escrever sobre doenças de plantas. Então, a ele é atribuído um dos primeiros estudos, né, de doenças de plantas, descrições, na verdade, de problemas que afetavam as plantas. Depois, a gente tem um livro muito interessante, que é esse livro aqui chamado História Natural. E é um livro que foi escrito por Plínio o Velho, entre 23, né, e 79, já era cristã, certo? Então, já bem mais recente do que Teofrasto, que foi mais ou menos 400 anos antes de Plínio, ok? E esse livro, História Natural, eu fiquei muito surpreso uma vez que eu fui visitar aqui o Colégio Santuário Caraça, aqui em Santa Bárbara, né, próximo aqui a Mariana, perto aqui de Viçosa, e lá na biblioteca, a biblioteca sofreu um incêndio muito grande em 1968, e eu fui visitar essa biblioteca em 2003 ou 2004, mais ou menos, né? E lá eu vi um exemplar do História Natural. Fiquei muito impressionado, porque é uma obra raríssima, né? Essa obra foi impressa, só para vocês terem uma ideia da raridade, né? Essa obra foi impressa na época da prensa de Gutenberg, tá? Por volta aí do ano 1500, quando o Brasil estava sendo descoberto, né? Já tinha o pessoal publicando, né, imprimindo esse livro aqui. E tem um exemplar dele lá no Colégio Caraça. Muito legal, né? Foi muito, assim, bacana ver esse exemplar ao vivo ali, né? Em função dessa história aqui, porque Plínio relatava problemas, doenças em oliva, né? Nessa publicação dele, História Natural, tá? Aí depois veio um momento interessante, aqui já no período medieval, né, da Idade Média, entre os séculos XV e os séculos XIX, com a epidemia de ergotismo na Europa, tá? Então, o que é o ergotismo e por que foi importante? O ergo é uma doença, né, o ergo do trigo, é uma doença causada por um fungo, que hoje nós chamamos de clavíceps, né, clavíceps purpúrea. Formam-se esses escleróides. Os escleróides, para quem não conhece ainda, são estruturas do fungo endurecidas e escurecidas, como vocês podem ver aqui nessa fotografia, tá? E esses escleróides aqui, ó, essas estruturas produzidas pelo fungo, que são resistentes, né, elas têm um acúmulo de hifas, né, e de melanina, são melanizados, são resistentes. Esses escleróides aqui, eles são ricos em um alcaloide, tá? Um alcaloide que é conhecido como ergotamina. Então, o que acontecia aqui? O pessoal não sabia o que era, né? Não tinha a menor ideia do que estava acontecendo ali. Eles colhiam as espigas de trigo, certo? Para fazer pão. E no processo de fazer a farinha, eles moíam, né? Fazia a trituração dos grãos de trigo e junto trituravam os escleróides do fungo, tá? Esse escleróide é rico em alcaloide, como eu falei, né? E os alcaloides, eles têm propriedades que podem afetar o sistema nervoso central, tá? Então, por exemplo, né, um alcaloide potente, original, é a morfina, ok? Então, mais ou menos do mesmo grupo. Então, o pessoal que estava se intoxicando com essa contaminação aqui pelos alcaloides, né, produzidos pelo clavíceps, eles tinham um problema de ataques, né, de tipo epilético, né, você tinha muita tremura, né, muita confusão mental. Então, você agora imagina o seguinte, você está vivendo na Europa, na Idade Média, tá?
E aí alguém, né, vai lá e come um pão e fica doidão, entendeu? Aí como é que você vai entender que o cara tá doidão porque comeu aquele pão, tá? Então aí os caras, muita gente, né, passava muito mal, muita gente morria, né? Dependendo do grau de contaminação pelo alcaloide, havia um problema é, de perda de circulação nas extremidades, né? Então você podia ter arroxeamento de ponta de dedo. Então você virava uma pessoa, imagina, transtornada psicologicamente, com seus dedos afetados, seus pés afetados. Você um verdadeiro monstro. Ah, nego não tinha dúvida não, né? Passava logo a espada, vamos tirar esse cara daqui, porque isso aqui não é coisa boa, não. Bom, demoraram-se muitos anos, né, até que ele se elucidou, né, que ia ser um problema causado por um fungo, tá? Então, muita coisa aconteceu ao longo desse processo aí. Bom, um pouquinho mais à frente, né, já que por volta de 1663, quando Anthony Leeuwenhoek inventa o microscópio, aí sim, né, começam as observações de estruturas microscópicas. Então, Robert Hooke, né, juntamente com Leeuwenhoek, né, eles ambos eram fellows da Royal Society, né, na Inglaterra, um grupo privilegiado de pessoas, como se fosse hoje, né, o equivalente a membros da Academia Brasileira de Ciências, ou membro da Academia Real de Ciências lá da Inglaterra. Robert Hooke, por exemplo, provavelmente observou o primeiro fungo fitopatogênico do ponto de vista microscópico, que hoje a gente acredita ter sido um teleósporo, um esporo produzido por esse fungo do gênero Phragmidium, tá? Que era um fungo que causa ferrugem em roseira, ok? Então aí, a partir daí, né, Leeuwenhoek observou fungos, observou bactérias. Robert Hooke publicou uma obra muito influente até hoje, né, que chama Micrografia, na qual ele desenha vários fungos, né, por exemplo, muco, estrutura de muco bem bacana que ele tirou do pão, que é o mofo, né, aquele bolor que a gente chama hoje do pão. E lá na série de desenhos dele, se eu não me engano, em torno aí de 50 desenhos, um dos desenhos é de Phragmidium, né? A gente olhando o desenho, a gente reconhece a estrutura do Phragmidium ali. Aí, né, as coisas, mas lembre-se que a gente está vivendo aqui uma era bem complicada, Idade Média, tá? Você não podia falar que alguma coisa do tipo ser microscópico causava um problema numa planta. Isso era uma heresia, isso era um risco tremendo, né? Mas os estudos continuaram. Michele estuda o pó preto, né, que causa doença em trigo, de novo, o trigo aqui aparecendo muito, né? É capaz de ser, né, transferido sementes que têm pó preto. Quando misturadas as sementes que não têm pó preto, transmitem esse pó preto para a semente sadia. Então, uma relação de causa e efeito, né? Da mesma forma, Tillet, alguns anos mais tarde, comprova que essa transmissão ela se dá pela semente. Aqui foi um experimento mais sofisticado. O que ele fez? Tirou sementes de trigo de plantas que apresentavam problema e de plantas que não apresentavam problema. E plantou essas sementes. Então, ele provou que aquele problema, aquela doença, era transmitida pela semente, né? Então, a semente podia levar o problema de uma geração para outra. Então, isso aí foi um avanço do ponto de vista, pensando hoje, né, epidemiológico. Você comprova que a semente é um agente que vai permitir a sobrevivência do patógeno, né, e a perpetuação daquela doença no campo. Aí, Prevost, em 1807, prova que a cárie era causada por um fungo. Mas tudo isso aqui, tudo muito ainda, né, com muito receio, com muito medo das pessoas se exporem, porque o conhecimento vigente à época era outro, né? Ninguém ia aceitar que micro-organismo, alguma coisa microscópica, pudesse causar esses problemas. Até que Louis Pasteur, né, em 1864, ele desenha, né, todo um protocolo, um conjunto de procedimentos experimentais para provar, para demonstrar que, né, micro-organismos, sim, podem causar doenças em plantas, tá? Então, a partir daí, né, micro-organismos causam doenças em animais, tá?
E a partir daí a gente começa a importar essas ideias para plantas e começa a trabalhar nessa perspectiva, ok? Então, vou chamar a atenção de vocês aqui, ó, esse ano aqui, 1864, tá? Quando Pasteur demonstra, né, joga por terra a teoria da biogênese e aí facilita agora o estudo, né, abre portas para o estudo de envolvimento de micro-organismos com doenças de plantas, ok? Porém, né, em 1846, ou seja, antes de 1864, ok? Antes de Pasteur resolver essa parada aqui, em 1846 começam as epidemias mais severas em batata na Irlanda. E essas epidemias em batata na Irlanda, né, hoje, né, e também logo em seguida, poucos anos depois, já por volta de 1850, se descobriu que era causado por uma doença conhecida como requeima, né? Requeima da batata. Então, a requeima da batata, causada por Phytophthora infestans, que é um omiceto, ok? Foi a doença que causou, de fato, assim, uma mortalidade altíssima, né? Hoje, lá em Dublin, tem um monumento aos famintos da época, né? Isso aqui foi uma epidemia de grande impacto na história da humanidade, inclusive, né? Que até hoje várias ciências, várias áreas mencionam esse exemplo aqui como um impacto humanitário muito grande. Então, a Irlanda, né, a base da alimentação na Irlanda era a batata, porque é um país onde você tem um clima muito úmido e frio. Grãos, tipo trigo e milho, não se desenvolvem muito bem no clima da Irlanda. E eles encontraram na batata, né, que é uma espécie solanácea originária dos Andes, aqui na América do Sul, que evoluiu em condição, né, de maior altitude, temperatura mais baixa e umidade, e desenvolve muito bem. Então, a pessoa plantava um tubérculo de batata e colhia 20. Então, é um excelente negócio. Então, a qualidade da caloria que a batata fornece é muito melhor, muito superior, por exemplo, à do milho, né? E a estocagem da batata era fácil, porque era só deixar as batatas debaixo da terra quando o inverno viesse, porque congelava ou baixava muito a temperatura, era uma conservação natural ali. Enfim, só para mostrar para vocês que a batata encontrou um ambiente muito favorável na Irlanda, as pessoas começaram a plantar batata para se alimentar e a população da Irlanda dependia de batata no almoço, no café da manhã, no almoço e no jantar, tá? Então a dieta era baseada em batata. Nisso, né, entra o patógeno. Aí, quando entra a Phytophthora infestans, isso aí não tinha fungicida, não tinha químico, não tinha nada, né? Então entrou e pegou um ambiente totalmente propício, altamente favorável, em que as epidemias rapidamente se desenvolveram. E aí houve, de fato, uma mortalidade altíssima, milhões migraram, né, da Irlanda. Quem tinha dinheiro migrou, quem não migrou morreu, praticamente, tá? Então a população reduziu demais, né? Milhões morreram, e aí muitos outros milhões migraram, tá? Foram para outros países, inclusive, principalmente para a América do Norte, né? Então, várias famílias tradicionais, inclusive a família Kennedy, é originária de fuga, né, da Irlanda nessa época aqui, por causa de uma doença de planta. E aí, né, o pessoal teve também uma preocupação muito grande de entender como que doenças de plantas desenvolviam e foi preciso, vamos dizer assim, estruturar uma ciência para estudar doenças de plantas. Então, a partir daí, a partir desta epidemia, a partir da requeima da batata em 1846 na Irlanda, é que se estruturou a fitopatologia como ciência, tá? Então, foi a partir daí que começou a criar, né, pessoas dedicadas a estudarem doenças de plantas, cursos para ensinarem as pessoas a estudar, né, doenças de plantas, a entender doenças de plantas, e, em razão disso, uma pessoa que muito contribuiu foi esse cientista alemão, médico, tá? Anton de Bary. Anton de Bary era um médico, mas que tinha muita curiosidade científica, e ele estudou muito bem a requeima e concluiu, né, que a requeima era, sim, causada por um micro-organismo, no caso aqui um omiceto, né, e aí eles identificaram depois,
outros pesquisadores identificaram como Phytophthora infestans. Então, a Phytophthora infestans, na verdade, a requeima, né, foi a doença que propiciou a estruturação da fitopatologia como ciência, e Anton de Bary é considerado o pai da fitopatologia. Tá? Então, historicamente, Anton de Bary é quem é considerado hoje o pai da fitopatologia. Ok? Bom, tem muitas outras histórias, muitas outras epidemias, né? Fome de Bengala, epidemia de leptosporiose do milho, epidemia da ferrugem do café no Ceilão, muitas histórias bacanas, muitas epidemias que aconteceram no mundo, né? Mas eu vou me limitar aqui agora a focar um pouco do que aconteceu no Brasil, porque no mundo muita gente conhece, porque muitos livros, muitos sites mencionam essa história da fitopatologia no mundo. Mas eu acho bacana a gente conhecer a nossa história, o que aconteceu com a fitopatologia no Brasil, né? Como é que é a trajetória da fitopatologia no Brasil, ok? E essa trajetória, ela começa por volta de 1860 a 1880, com a vinda, né, desse pesquisador, desse botânico alemão, chamado de Friedrich Drenner, ao Brasil. E ele veio para estudar, para conhecer culturas, né? O pessoal vinha para explorar o Brasil e conhecer e tal. E ele começou a viver, né? Ele foi para o Nordeste, se fixou na Bahia, e na Bahia ele começou a estudar. Ele foi morar no engenho de cana-de-açúcar, ok? E aí ele observava vários problemas lá, e ele observou que um desses problemas o que ele chamou de problema da cana-de-açúcar. Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides o que foi, na verdade, as implicações desse tal problema na cana-de-açúcar. Mas ele estudou esse problema e chegou à conclusão que é o seguinte: olha, era uma doença, tá? Era uma doença e provavelmente era uma bactéria, tá? Mas ele veio, ele estava envolvido em climatologia, ele estava envolvido em estudos geográficos, ele era curioso e estava estudando diferentes aspectos, mas foi um marco fitopatológico, primeiro, vamos dizer assim, registrado, né, vamos também dar crédito corretamente, registrado que mencionou doenças de plantas. O primeiro fitopatologista real contratado com esse título, com essa função, também foi um alemão chamado Franz Benecke, né? E Franz Benecke trabalhou um ano só aqui no Brasil, em 1894, no Instituto Agronômico, tá? Então ele foi o primeiro fitopatologista, vamos dizer assim, empregado, formalizado a trabalhar no Brasil. Mas, como eu disse, trabalhou um ano só. Logo em seguida, veio um outro alemão, chamado de Fritz Noack, e Fritz Noack também trabalhou no Instituto Agronômico de 1896 a 1898. Então, a gente chama de segundo fitopatologista no Brasil. Tá? Então, Franz Benecke, um ano só, depois Fritz Noack, trabalhou 2 anos, até que veio um belga, que é um cara que contribuiu muito, né? Dizem que, né, eles dizem que era um belga de nascimento e brasileiro por opção, tá? Que gostou do Brasil, viveu aqui, e esse belga, né, Arsène Putmans, era um professor da Politécnica de São Paulo, e ele, né, em parceria com a Exalc, né, deu aulas de fitopatologia, e ele estruturou a fitopatologia no Brasil entre 1922 e 1928. Então, a gente considera, né, que assim, a primeira pessoa que de fato, né, deu início à fitopatologia no Brasil é Arsène Putmans, né, esse professor. Além de fitopatologista, né, além de estudar doenças de plantas, Arsène Putmans também era paisagista. E ele projetou os jardins da Exalc. Quem já visitou a Exalc, tem uns jardins muito bonitos lá, muito grandes, né, com gramados e árvores. É tudo projeto do Arsène Putmans. E alguns jardins, por exemplo, do Museu do Ipiranga em São Paulo, também foram projetados por Arsène Putmans. Estão lá até hoje, né? Então, ele foi um cara que fez um trabalho muito importante. Esse QR Code aí, pessoal, eu estou deixando aí na tela para vocês verem, é um QR Code que
de uma apresentação do professor Armando Bergamin Filho, da Exalc, fez, né, sobre a história da fitopatologia no Brasil, e eu vou mostrar vários slides aqui que eu tirei dessa apresentação. Então, essa apresentação completa está disponível lá no site da Sociedade Brasileira de Fitopatologia, né? Se alguém quiser, pode depois utilizar desse QR Code para acessar esses slides, ok? Muito bem, então está aí, né, o link para a palestra que está lá no site da SBF. Bom, então voltando aqui na questão do Drainer, né, que foi aquela primeira história, né, na verdade tem outro aqui, um austríaco chamado Daffert, né, Daffert Franz Daffert, que é um alemão que veio para chefiar um instituto e mais ou menos na mesma época em que Drainer, né, Frederick Drainer, estava estudando aqui vários problemas relacionados a plantas no Brasil, né, e acabou relatando esse problema em cana-de-açúcar, que hoje a gente acredita que é uma bacteriose. Olha, veja bem, isso aqui, publicação de 1896, tá? E o que Drainer fez no problema da cana-de-açúcar, em 20 de janeiro de 1870, lembre-se lá do Pasteur que eu chamei a atenção, 1864, ou seja, somente 6 anos após Pasteur demonstrar aquela quebra da teoria da biogênese. Naquela época de comunicação super reduzida, 6 anos não eram nada, né? A mesma coisa de ter saído publicado na semana passada num site da internet, tá certo? Muito pouco tempo, por causa da dificuldade de comunicação. Então, o Drainer relata nesse Jornal da Bahia, né, uma quinta-feira, 20 de janeiro de 1870, ele relata nessa coluna aqui, ó, né, a moléstia da cana-de-açúcar na Bahia, tá? Então, aqui o pessoal traduziu isso aqui, uma nota, né? Tem uma matéria nos anais da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica e traduziram a matéria, né, original do artigo científico, muito bacana, mostrando a contribuição de Drainer. Por que a gente fala tanto disso aí e dá tanto valor a Drainer? A gente fala isso porque em 1870, Drainer ele comenta, né, que provavelmente você tem um problema associado à gomose, né, que hoje a gente chama de gomose, tá? Xanthomonas axonopodes patuvar vasculorum, que afeta a cana-de-açúcar. E aí você tem um possível envolvimento de uma bactéria. Só que ninguém, nessa época, havia constatado envolvimento de bactérias causando doenças em plantas. Ele teria sido o primeiro cientista no mundo, né, a relatar ou a supor o envolvimento de uma doença de plantas causada por uma bactéria. Isso aí só veio acontecer depois nos Estados Unidos por Thomas Burwell, né, em 1877, ou seja, 7 anos depois de Drainer, tá? Que ficou aí considerado o pai da bacteriologia de plantas, porque ele relatou, né, a queima bacteriana da pereira, que hoje a gente chama de Erwinia millovra, tá certo? Em 1877, ok? Então, esse é um marco, né, que se não fosse um pouquinho mais de rigor, né, no relato, talvez Drainer, no Brasil, teria sido o primeiro a relatar uma bacteriose de plantas, né, e demonstrar que bactérias causavam doenças em plantas. Então, agora eu vou passar uns slides que eu falei que vou usar, né, do professor Armando Bergamin Filho, então estou dando crédito em todos os slides que são do professor Bergamin, nessa apresentação que ele fez no nosso congresso para mostrar, né, a história, resgatar a história da fitopatologia no Brasil. Então, ela começa aqui com a criação da Imperial Estação Agronômica, por Dom Pedro II, então começa lá no Império, tá? E hoje essa antiga Imperial Estação Agronômica passou a ser denominada Instituto Agronômico, tá? Então o Instituto Agronômico era, né, a Imperial Estação Agronômica. E o primeiro diretor foi esse aqui, Franz Daffert, né, que é um austríaco que veio para o Brasil, né, e que cria aqui a seção fitopatológica nesse instituto, tá? Ele era o diretor. O primeiro fitopatologista, Franz Benneck, como eu já falei para vocês lá. E o segundo, Fritz Noack, né, que vem aqui para trabalhar
por mais 2 anos, tá? E a partir daí, vários outros, né, cientistas brasileiros trabalharam no Instituto Agronômico. Um dos mais famosos é esse aqui, tá? Chamado de Dr. Álvaro Santos Costa. Álvaro Santos Costa é uma referência mundial hoje, histórica, né, de como um brasileiro que conseguiu solucionar, elucidar um problema seríssimo que afetava os citros, né, a produção de laranja no Brasil, que é a tristeza dos citros, tá? Então, ele trabalhou muito nessa parte de tristeza, era uma referência mundial, né, até o ano de sua morte, em 1982. Então, muita gente hoje ainda refere, né, a Álvaro Santos Costa como um dos grandes virologistas de plantas no mundo, né? E era brasileiro, trabalhou no IAC, ok? Muito bem, então aí a história começa agora com o ano, né, que já de um pouco mais organizada pelo Instituto Agronômico, né? Então vem aqui no Jardim Botânico, também se cria uma seção, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, não no Instituto Agronômico, né? E um dos diretores, né, um dos seus primeiros diretores é o doutor Heitor Vinícius da Silveira Grilo, tá? Então o doutor Heitor Vinícius da Silveira Grilo, ele vai coordenar essa sessão de fitopatologia na Escola Nacional de Agronomia, né, a ENA, também conhecido como Quilômetro 47, tá? De que foi uma das primeiras escolas, né, de agronomia no país, e ele foi um professor da área de fitopatologia. Agora um pouquinho de fofoca, né, um pouquinho de barraco, assim, só para vocês entenderem, para ficar um pouquinho interessante também a história da fitopatologia. Esse senhor Heitor Grilo, né, como vocês gostam de dizer, tinha uma treta aí com uma poetisa muito famosa, que é a Cecília Meirelles, tá? Então, ele era um fitopatologista que frequentava a alta roda da sociedade cultural na época. E a treta era o seguinte, né, que o Heitor Grilo, o fitopatologista, era casado com a poetisa Cecília, né, e Cecília Meirelles era muito bonita, né, chamava muita atenção, e vocês já devem ter ouvido falar desse poeta aqui, Mário Quintana, que também é um poeta muito famoso, brasileiro. Eles andavam nos mesmos círculos de amizade e tal. E o Mário Quintana parece que tinham alguma treta aí com a Cecília Meirelles, não tinha um triângulo amoroso, um negócio meio esquisito do fitopatologista com a poetisa, com o outro poeta. Então, um troço meio assim, nebuloso, curioso, mas, né, a gente sempre aproveita para mostrar que fitopatologia também pode ter desdobramentos amorosos, sentimentais, tá? Então, é só uma parte aí relacionada à nossa história, tá? Voltando, então. Então, essa aqui é a foto, né, uma foto muito bacana da primeira reunião de fitopatologistas do Brasil, 1936, tá? A gente começou muito cedo. Por incrível que pareça, a gente já tem muita tradição em congregar, em reunir fitopatologistas. Eu vou chamar a atenção aqui, né, de dois fitopatologistas que são vamos dizer assim, os nossos ancestrais aqui em Viçosa, tá? O Dr. Albert Miller, que foi o primeiro professor da área de fitopatologia aqui, né, na UFV, ainda na época da escola, né, de agricultura e veterinária, tá certo? E depois, uma outra pessoa que também daqui de Viçosa, o Dr. Otávio Drummond. O Dr. Otávio Drummond eu cheguei a conhecer, né? Então, ele morreu bem velhinho, já mais de 90 anos, ele ia todos os congressos de fitopatologia, o Dr. Drummond estava. Ele era assim, imagina um velhinho de 90 anos chegando num congresso de fitopatologia. Todo mundo queria tirar foto, o coitado não conseguia nem tomar um café e tomar uma água, porque todo mundo queria conversar, todo mundo queria... É uma lenda viva, né? Um cara que contribuiu muito. Então, o Dr. Drummond e o Dr. Albert Miller, da Universidade de Viçosa, hoje Universidade de Viçosa, estavam presentes na primeira reunião de fitopatologistas do Brasil, certo? Arsène Puterman, só para voltar aqui, né, foi uma pessoa que contribuiu muito e ele que foi, de fato, o organizador dessa primeira reunião, né, teve um importante papel histórico, né, e a partir daí vários, né, cursos de agronomia, à medida que eles foram sendo fundados, tiveram professores que trataram especificamente de fitopatologia.
Primeiro curso de agronomia do Brasil, né, ou é Cruz das Almas, é a escola mais antiga, né, fundada em 1877, foi Camille Torrent. Então, Camille Torrent foi o primeiro professor aí de fitopatologia, né, de uma cadeira, catedrático mesmo. Na Politécnica de São Paulo, né, que inicialmente começou em São Paulo, depois foi para Piracicaba, né, para a Exalc, Arsênio Putemans, aqui várias pessoas, inclusive Putemans, contribuíram aqui na Exalc, e nós aqui em Viçosa, nós somos bem jovens, né? Todo mundo aqui para trás é curso de agronomia mais antigo do que a gente, né? E a gente vai ser fundado aqui em 1926, mas, né, os primeiros fitopatologistas começam a trabalhar aqui na Escola Superior de Agricultura e Veterinária, né, atual UFV, seria o Dr. Albert Miller, que veio dos Estados Unidos, ele era egresso da Universidade de Cornell, veio para Viçosa, e o Dr. Otávio Drummond, tá? Então, eles foram as pessoas que iniciaram aqui o estudo da fitopatologia. E hoje, né, a UFV e a Exalc são os programas de pós-graduação em fitopatologia melhor consolidados, que tem maior tradição. Agora eu vou puxar a sardinha mais para nós aqui. Nós, inclusive, chegamos à nota 7 antes da Exalc, né? A gente conseguiu chegar ao topo da classificação aí de pós-graduação, um período de avaliação antes que a Exalc chegasse, tá? Então, agora é só um comentário, vamos dizer assim, para, né, mostrar a vocês que muito progresso se fez, né, desde essa primeira época aqui, dos primeiros professores de fitopatologia até hoje, na realidade que a gente se encontra, tá? E nós aqui? Bom, nossa história é muito bacana, tá? Nós temos uma história muito legal. Começa com PH Rolfs, para quem não conhece. Se não fosse pela fitopatologia, a UFV não existia. Então, eu falo isso aí todo mundo, tá? Então, vocês têm que fazer alguma coisa de respeito à fitopatologia, porque se não fosse pela fitopatologia, a UFV não ia existir. Então, tá aí. PH Rolfs, né, ele vem para o Brasil, tá certo? E vem para Viçosa para ajudar, veio como administrador, ok? Vamos falar a verdade aqui, sem zoação, né? Ele não veio para ser fitopatologista, ele veio para ser administrador, ok? Então, ele veio para ser um diretor. Tanto é que o prédio da reitoria nosso hoje se chama Edifício PH Rolfs, né? Então, a casa do PH Rolfs era ali, ele vivia ali, tá? E a avenida em homenagem a ele, né? E aí por aí vai. Então, ele veio, como eu falei, não como fitopatologista, ele veio como administrador, e Albert Miller, que é esse senhor que está aqui, junto com o Dr. Drummond, né, eles que começaram a estabelecer a fitopatologia aqui em Viçosa, tá? E aí, né, já assim, por volta dos anos, início da década de 60, o professor Geraldo Martins Chaves começa a trabalhar de forma mais intensiva, né, na fitopatologia, e em 1978, né, o professor Chaves vai fundar o departamento de fitopatologia da UFV. Então, foi ele quem fundou o departamento de fitopatologia da UFV, o professor Geraldo Martins Chaves. Com que propósito? O primeiro propósito, né, a missão primeira do departamento de fitopatologia da UFV foi para trabalhar principalmente com a ferrugem do cafeiro, que tinha sido introduzida no Brasil em 1970. Então, a gente queria progredir no estudo dessa doença. Então, a gente deve muito, né, a essa visão, esse espírito, né, da importância, né, que o professor Chaves tinha da importância da fitopatologia. Eu fui aluno do professor Chaves, trabalhei com o professor Chaves no departamento, e ele sempre falava, né, que foi uma luta conseguir criar um departamento de fitopatologia naquela época. Então, a gente saiu, criou-se um departamento específico, né, um departamento forte, com um grande número de docentes, a ponto, né, de hoje a gente ser o maior departamento de fitopatologia do Brasil, tá? O que tem o maior número de docentes, ok? Só voltando aqui na história do Rolfs, né, o PH Rolfs,
era um fitopatologista que estudou muito um fungo que é chamado de Sclerotium rufus, né? A Telia rufus, Sclerotium rufus, que causa podridão em várias culturas aí, tá? Então, em homenagem a ele, né, hoje o fungo é denominado Sclerotium rufus, tá? Em homenagem ao PH Rufus pelo trabalho que ele fez quando era fitopatologista. Mas, como eu falei, chegou aqui assim, né? Sem nada, tá certo? Imagina o que era chegar. Se hoje é ruim chegar em Viçosa vindo de outro lugar, você imagina em 1921. O que era chegar dos Estados Unidos, né, com a família, para viver em um lugar que não tinha nada, não tinha absolutamente nada, tá? E o cara ter que construir isso do zero. Então, assim, é um espírito de aventureiro que esses caras tinham, que era um negócio de doido, né? Então, ele veio, topou a parada, né? Construiu o campus, né? Ele aqui, ó. Hoje, o que a gente chama de prédio principal, eu chamo de prédio principal, vocês chamam de Bernardão, né? Tá aqui, o professor Rufus, construindo, né, as alicerces aqui, a base do edifício principal, né? Do nosso edifício Arthur Bernardes, né? Todo ele não tem concreto lá, né? Lá é tudo tijolo e argamassa, né? Não tem uma viga, não tem uma coluna, nada de concreto, tudo é tijolo. Então a base é gigante para aguentar essa estrutura aqui. Enfim, essa foi a história, né, associada ao professor PH Rufus, né, na época da fundação da UFV. Bom, a Sociedade Brasileira de Fitopatologia, não poderia deixar de mencionar, né? A gente também tem uma trajetória muito bonita, muito bacana. A gente completou em 2017 50 anos de reunião, né, de Congresso Brasileiro de Fitopatologia. Aqui é a primeira reunião da Sociedade Brasileira de Fitopatologia, que aconteceu de 1 a 4 de fevereiro de 1967, tá? Então, há cerca de 53 anos atrás, certo? E aqui o atestado, né, o certificado, vinha com selo, tudo bacana aqui, o certificado de participação desse professor Romero Marinho de Moura, né, que é um professor aposentado da Federal Rural de Pernambuco, o certificado dele de participação nessa reunião de 1967. Todo mundo lá formal, todo mundo participando, de terno, gravata, bacanão, né, bem diferente do que é a nossa realidade hoje, tá? Então, essa basicamente é a nossa trajetória aí ao longo de muitos anos. Hoje, como eu falei, né, a gente já está aí em torno de 50 congressos brasileiros de fitopatologia, já é um marco bastante importante na nossa história, e a sociedade continua aí firme, atuante, crescendo, né, e muita gente sendo formada. Eu tinha alguns outros slides, mais especificamente de doenças, para mostrar para vocês, mas eu vou pular, porque eu acho que a conversa, ao invés de ficar falando aqui de sintoma e etc., é mais interessante a gente falar um pouquinho só sobre, abrir um espaço para vocês fazerem qualquer comentário, se tiver alguma dúvida, a gente aproveitar, tá? Só queria mostrar uma coisa aqui, ok? Olha, você somente compreende onde está e consegue planejar onde quer chegar se conhecer por onde esteve, ok? Eu quero deixar isso aqui como uma palavra final, porque eu acho que é muito importante, eu achei muito interessante vocês pensarem em história da fitopatologia, uma vez que pouca gente preocupa com história, acha chato, às vezes, acha uma coisa assim, sem sentido, mas não, tá? Para vocês verem que uma frase muito comum, né, da gente escutar, né? Muitas pessoas que chegam em determinados pontos, chegam até determinadas posições, conquistam determinadas vitórias importantes, né? Elas sempre reconhecem que simplesmente são anões em ombros de gigantes. Então, muitas pessoas que passaram por nós, que contribuíram, que fizeram um esforço tremendo, né? Eles merecem o crédito e reconhecimento por tudo que fizeram. Então, achei muito legal, muito louvável mesmo da parte de vocês fazerem uma apresentação sobre história da fitopatologia, uma trajetória. E eu acho fascinante, eu realmente é uma coisa que eu gosto, né?
e sempre estou juntando papel velho, recorte de jornal, porque eu acho que isso é bacana a gente ter isso aí registrado na memória, tá? Então, são os meus contatos aí, não é nada difícil me achar, né? Todo mundo me acha fácil, mas com isso aí...